Hoje vamos conversar sobre uma decisão que muda completamente a vida de muitas mulheres: deixar a carreira de lado para viver a maternidade de forma integral. Quais são os desafios? Existe culpa? Existe realização? E como fica a vida profissional depois dessa escolha? Sejam bem-vindos, eu sou Bianca, mãe da Amelie e do Henrico, e esse é o 4º episódio do Oi Mamãe Podcast. E para falar sobre esse tema, eu resolvi chamar uma amiga querida de muitos anos, que também é minha comadre. Somos comadres de 2 vezes. E ela é mãe do Gustavo e da Eduarda. E resolveu viver a maternidade em tempo integral. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então vamos para a primeira pergunta, para saber como que é a sua vida sendo mãe integral. Em que momento você percebeu que queria desacelerar e como era a sua rotina antes? Eu sempre tive uma vida muito ativa. Eu fiz faculdade, pós-graduação, trabalhava saindo de casa de manhã, voltando à noite, e amava muito o que eu fazia. Parar a minha vida completamente profissional para viver 100% a maternidade integral não foi uma coisa premeditada. Eu lembro que eu grávida, cheguei a trabalhar até praticamente a última semana de gestação. Tive uma gestação, graças a Deus, muito tranquila. E eu falava para todo mundo que trabalhava comigo que em 2, 3 meses eu estaria de volta para estar vivendo minha vida profissional normalmente. Então não foi nada premeditado, foi algo que aconteceu. Talvez por conta de como eu tive dificuldade para engravidar. Eu acho que tem tudo a ver, me deixou muito ansiosa para viver esse momento, porque eu sou uma pessoa que eu sempre soube que eu nasci para ser mãe. Eu sempre tive esse sonho. Eu acho que existem mulheres que não têm e acontece, existem outras que ficam idealizando e sonhando muito viver esse momento, e eu fui uma dessas pessoas. E quando foi o momento que eu decidi, agora eu quero ser mãe, comecei a tentar, eu descobri um diagnóstico de endometriose profunda. Cheguei até a ouvir em um dos médicos que eu nunca seria mãe, e isso mexeu muito comigo. Então, eu acredito que viver esse processo, sendo mais difícil do que eu imaginei que fosse... Sim, mudou, né? A forma de encarar. De encarar. E por mais que eu tivesse uma gestação extremamente tranquila, eu passei por um tratamento longo, eu passei por uma cirurgia. E então, talvez tudo isso me deixou um pouco mais calorosa, tá vivendo esse momento. Reflexiva, né? Agora que eu consegui... Eu vou querer abrir mão disso, né, pra continuar uma vida normal ou, né? Então, assim, eu sou uma mãe hoje que eu nunca imaginei que eu fosse ser. Simplesmente aconteceu. Então, a escolha de parar, ela veio de forma muito natural. Porque a minha filha nasceu, eu pensei que eu ia voltar rápido, ficava até me cobrando, voltar ou não trabalhar. Só que os meses foram passando e eu decidi que eu não queria voltar a trabalhar, que eu queria... E veio outro bebê ainda. E quando eu pensei que eu ia voltar a trabalhar, eu tava grávida de novo. Eu falei, eu vou ficar por aqui. Mas, assim, a gente só sabe o que é ser mãe até realmente viver isso. Uhum. E eu acho que só uma mãe é capaz de compreender e entender a outra. Só quando você é mãe que você realmente entende o que a outra tá passa. Vivendo. Isso. Mas em algum momento você sentiu medo ou insegurança por ter tomado essa decisão? No começo, sim. Eu ficava falando, meu Deus, será que isso é a coisa certa a se fazer? Porque eu sempre fui muito agitada, eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu não vou conseguir me acostumar de novo dentro de casa 24 horas. E eu me cobrava muito no começo. Só que depois, principalmente quando veio o segundo filho, eu aceitei a minha escolha e não penso mais nisso, não penso mais sobre esse assunto. Porque, graças a Deus, eu tenho apoio do meu esposo, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, que é dos meus pais, da minha irmã, dos meus sogros. Então, isso eu acho que me dá o privilégio, né? Eu me sinto privilegiada de ter a escolha de poder ficar em casa. Uhum. Eu acho que existem muitas mulheres que escolhem e podem estar em casa, como eu. Tem umas que podem, mas não querem. E tem as que querem, mas não podem. Então, eu acho que eu me sinto privilegiada. Todo dia que fica muito pesado e que eu me pergunto se realmente eu tô fazendo a coisa certa, eu paro e penso, eu sou uma privilegiada. Isso vai passar... Que você pode escolher isso, que eu posso escolher viver esse momento da maternidade. A primeira infância dos meus filhos vão passar muito rápido. Muito. É agora que eles precisam de mim, daqui a um tempo eles não vão precisar mais tanto assim. E eu vou ter o resto da minha vida pra trabalhar.
Então eu fico focada nisso quando os dias ficam mais pesados. Eu Sim. começo a pensar, é só uma fase, tá passando. Eu vou sentir falta. Quando eu começo a sentir, nossa, tá difícil hoje, eu começo a falar assim, mas eu vou morrer de saudade disso. eu Porque acho. a rotina de todo dia fazer a mesma coisa, ela é cansativa. Sim, eu ia perguntar agora, qual é a parte mais difícil dessa mudança, né? Dessa vida que você vive em casa com as crianças? Qual é a parte mais difícil? É aceitar, eu acho que a parte mais difícil é aceitar que a sua vida mudou completamente, que ela nunca mais vai ser igual era antes, então não tentar ficar se cobrando do passado, sabe? Porque nós mulheres nos cobramos tanto o tempo inteiro, se tá fazendo um bom trabalho, se a gente é boa o suficiente, se só não cobrar tanto de si, da vida passada e aceitar o hoje e seguir em frente, olhando só pra frente. Mas assim, eu vou falar um pouquinho aqui, porque a gente compartilha muito a nossa vida e a nossa vida é diferente. A minha semana é muito corrida, mas eu sinto que o meu dia mais cansativo é o domingo, que é o dia que eu tô em casa, eu não tenho ajuda e sou só eu, né, com as crianças. E é um dia que o corpo, ele sente um cansaço. E sempre no domingo eu lembro de você, porque o meu domingo é o seu todo dia. E aí eu te pergunto, eu sinto que é um dia cansativo, mas o que você acha que você vive esse dia todo, essa rotina, ela é todo dia, né? O que você acha mais difícil nisso? Pra mim, o mais difícil é ter criatividade de arrumar coisas pra entreter as crianças, pra fazer alguma tipo atividades, de brincar com elas, de alguma coisa que... Mas você é bem criativa. Todo dia você inventa. Brincadeira de tinta, é deixar fazer bagunça, às vezes usar a televisão como rede de apoio, porque... E não se culpar por isso. Essa parte de não achar que tá sendo péssima mãe por estar pedindo ajuda. Em algum momento, né? Não é que vai deixar o dia todo na TV, mas em algum momento a gente vai precisar usar esse recurso e se tem. E pra mim, o mais difícil de tudo, assim, do dia a dia, é seguir a rotina de fazer soneca, de conseguir um tempo livre, de encaminhar as coisas pra... No final do dia, falar assim, nossa, eu cumpri minha missão hoje. Hoje deu tudo certo. Porque tem dias que tem mais birra, tem dias que eu não dormi bem, então tô mais impaciente. A gente se cobra ser mais paciente, mais resiliente. Tô fazendo a coisa certa, a gente se indaga o tempo inteiro. Acho que tem que respirar fundo e seguir em frente mesmo, que Deus ajuda a gente a força do além, porque acho que sozinha uma mãe não consegue. Eu falo que a mãe tem que ter 2 corações, porque se deixar eles sozinhos 1 minuto, eles caem, ou acontece alguma coisa. Um tá gritando com o outro, que agora é 2, né? Então, é mãe, socorro. Então, a gente tem que estar salvando um ou outro. E viver um dia de cada vez. Acho que... Ter paciência também, né? Ter paciência e ter uma amiga pra conversar, pra desabafar sem julgamentos. E tudo que você falar, as pessoas não... Com quem você conversa, uma amiga, uma prima, um grupo de mães, elas entendem você em que você não tá reclamando. Você tá ali falando do seu dia a dia, que aquela é a sua realidade. Você tá cansada, mas não é que não esteja amando isso. A gente tá só cansada. E ser acolhida. Sim. E aí aquela pessoa vai fazer você refletir que... Te voltar pro eixo, sabe? Às vezes você tá saindo ali, ficando meio mal com alguma situação, e aquela sua amiga vai falar assim, não, você é uma ótima mãe, tá dando tudo certo, não se cobre tanto. Então ter uma amiga que te ouve, eu acho que é uma sorte muito grande. Eu acho que salva. A gente é amiga, a gente se fala, acho que todos os dias. Então, eu acho que isso ajuda muito, porque nos dias mais difíceis a outra sabe. Eu passei por isso hoje também, né? Então, eu acho que é saber que alguém também te entende, né? Que alguém tá passando pelo mesmo. Mas, Carol, me conta uma coisa. Em algum momento, você sentiu perda de identidade? No começo... A gente tem tanto medo, né, dessas mudanças que estão vindo, e que a gente se perde porque a gente esquece de cuidar de si. Porque você tá ali tão dedicada a tá cuidando dos nossos filhos todos os dias, que a gente esquece um pouco de olhar pra si.
Só que isso vai voltando naturalmente. Eu acho que o tempo vai passando, né? A maternidade vai se alinhando, os filhos vão crescendo, você vai ver eles com mais autonomia, mais independentes com o passar dos meses, E a gente dos vai anos. aprendendo também, E né? a gente aprendendo a lidar com nossos sentimentos. Mas não tem como falar que eu sou a mesma Carol de antes de ser mãe, porque a gente muda completamente. Sim. Eu acredito que hoje eu sou muito melhor. Porque eu acredito que eu tenho uma força, além do que eu imaginava ser capaz de ter. E também porque eu acredito que é um amor que é indescritível, não tem como mensurar. E eu acho que esse amor que te dá força todos os dias, porque eu sempre brinco que o amor é na proporção do trabalho. É. Então, ter filho tem muito trabalho. Eu acho mas que é se muito não amor. tivesse o amor, a gente não ia conseguir, né? Se não tivesse o amor, não ia dar conta, porque eu me questiono várias vezes, gente, como... Assim, não sou só eu. Várias mulheres estão passando por isso. Como é que dá conta? Como é que eu tô dando conta, né? Eu acho que realmente é o amor que transcende. Deus também nos dá muita forças, né? Porque a maternidade, ela é difícil, independente de se a gente escolhe continuar a carreira, continuar em casa. Eu acho que é difícil em todos os cenários, né? A gente abre mão de muitas coisas. Independente da escolha que a gente faz. Se a gente está em casa, a gente abriu mão da carreira, de crescer profissionalmente, mas se a gente escolhe a carreira, a gente também está perdendo a presença dos filhos. Então, a gente... É difícil, são escolhas difíceis e diárias, né? Então, eu acho que a maternidade, ela tem disso. Ela tem um pouco de culpa, ela tem desafio, tem dificuldade, muito cansaço, mas também tem muito amor, né? Espera só um pouquinho, que agora a gente vai falar dela. A nossa estrela, Oi Bebê. Então, olha aqui este pacote dos deuses. Essa fralda é perfeita. Carol já usou? Muito. Ela salva. Olha só, ela é macia. Eu acho que o toque dela é o grande diferencial. Eu acho que no mercado não tem assim. A minha opinião é que essa fralda tem que ser a melhor amiga de uma mãe. Porque salva muito os bebês pelo conforto, pela praticidade de vestir, por ser shortinho, isso ajuda demais. Eu nem sei mais usar a fralda de parece uma calcinha, uma cueca, é rapidinho. Sim. E eu acho que o conforto da fralda realmente faz a diferença pro bebê. E dá muita segurança pra gente, né? Eu acho que o pacote dela é maravilhoso. Gente, pra levar num baby shower. Olha que presente lindo! Olha essa embalagem perfeita. Né? E a qualidade da fralda em si, ela é, assim, acima de qualquer expectativa. Ela é macia, ela é confortável e ela me dá muita segurança de que as noites vão ser boas, né? Apesar de que algumas não são, mas se depender de fralda, é. E a questão também do corpo pode ser menino ou menina, ela veste perfeitamente. Sim, sim. A gente tem a experiência dos dois. É verdade. Então é isso. Oi, bebê, ele bem, você também. E aí eu te pergunto, como que você lida com o cansaço emocional? Que ele existe, né? Como que você lida? Quando eu tô extremamente cansada, a gente respira fundo. E aquele dia eu acho assim que nada vai funcionar. Eu tento fugir da rotina, eu tento fugir de casa, eu tento passear no shopping, eu tento ir pra casa da minha mãe. E quando não dá certo, eu pego as crianças e coloco num carrinho e vou passear pra ir no parquinho, no ar livre, sair de casa. Porque até as crianças ficam estressadas em ficar muito tempo em casa. Imagina a gente, né, que tava acostumado com outra rotina. Mas aí eu faço isso, eu tento sair daquele lugar que tá deixando a gente estressado. Pra tentar dar novos ares pra recuperar. Uhum. E esse cansaço emocional, eu conto com a rede de apoio. E eu fico brincando, assim, que além de desabafar com as amigas, desconto muito em açúcar. Em comer. É inevitável. Linhas de escape, né, que acontece. Mas, assim, brincadeiras à parte, o emocional, ele é trabalhado diariamente, realmente, com o apoio que eu tenho do meu marido, da rede de apoio, das minhas amigas, da minha família. Porque eu me sinto privilegiada, eu me sinto abençoada, porque eu consigo ter
todas essas pessoas me dando alicerce e força quando fica muito pesado. Sim. Então, no dias assim que eu acho que eu não vou ter controle, eu tento sair daquele ambiente que tá me deixando estressada. Eu tento fugir um pouquinho. Novos ares. E tentar obrigar as crianças a tirarem soneca. Tentar, assim, Menino, tudo tu vai fluir, dormir. pra ver se a gente consegue harmonizar e voltar. Mas é viver um dia de cada vez. Acho que é o seu isso. segredo. Eu acho. E me conta uma coisa, o que é que você acha que ninguém fala sobre maternidade em tempo integral? Que apesar de ser muito difícil, a gente é capaz. A gente é mais forte, a gente se sente mais forte. E a gente acha que não vai dar conta, mas vai. Então, eu acho que o que ninguém conta é que apesar de ser extremamente difícil, que é o que todo mundo fala, é difícil, é difícil, é difícil, é maravilhoso. É um propósito muito além do que a gente consegue ver. Eu não sei, assim, eu tive a minha mãe dentro de casa até meus 5 anos de idade. Então, quando eu vejo para meus filhos, eu penso assim, essa é a minha dedicação, essa é a minha dedicação hoje, eu vou colher frutos mais na frente. Pelo desenvolvimento dos meus filhos, eu acho que eles são super espertos e eu acho que o que eu faço, ninguém mais faria. Então, assim, por mais que a gente tenha meios, às vezes, de ter babá, ter escola, eu penso assim, o que eu faço, ninguém faz igual. Por mais que às vezes eu perca a paciência, eu também tenho muita paciência de estar ensinando. Sim. Então, eu acho que a minha presença é insubstituível naquele momento. Então, eu tento viver sem culpa, viver intensamente pra... E aproveitar também, né? E que seja gostoso, que não seja como um fardo, né? Exatamente. Que seja gostoso, prazeroso estar com as crianças, né? É difícil, é cansativo, mas eu tenho certeza que talvez eles não lembrem, né? Mas a gente não esquece. A gente vai levar pra sempre essas memórias. O sorriso, tipo assim, tá tudo um caos na sua cabeça, na rotina, tudo dando errado. Aí ele vem com um sorriso, ela vem com uma frase, ou aquilo muda tudo. Muda o humor, muda qualquer sentimento, porque você começa a rir da situação junto, ou começa a chorar junto, você vai, vai se encaixando de acordo com o humor das crianças também, é o nosso humor. E o nosso humor é o humor das crianças, Sim. então eu tento... Tem leveza também, né? Pra que eles estejam... sempre. Você é muito positiva. A Carol é a pessoa mais otimista e positiva que eu conheço. Eu admiro muito. E eu acho que isso acaba trazendo mais leveza, porque é cansativo ter aquela rotina todo dia, né? Mas eu acho que você leva com muita leveza, amiga. Eu te admiro muito por isso. Me diz uma coisa. O que a maternidade te ensinou sobre você mesma? A maternidade me ensina todos os dias. Porque eu sempre fui muito medrosa. E ser mãe é sentir medo, né? Que a gente tem medo porque a gente... É sempre uma caixinha de surpresa. A gente nunca tá... Sim. A gente acha que não vai conseguir, mas assim... Eu sinto que eu sou capaz, entendeu? Que pode surgir o que for, pode acontecer o que for, que eu vou conseguir... E que eu sou melhor nisso do que eu imagino. Porque a gente se cobra achando que nunca vai ser suficiente. Mas eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho. Porque meus filhos estão saudáveis. Sim. Eles são espertos. E eu olho pra eles e o amor me move. Eu acho que a minha dedicação, é um propósito maior. E os meus 2 filhos são meus 2 milagres da minha vida. Então, eu estar me dedicando dessa quantidade no momento só vai me trazer boas lembranças. É um propósito, né, na sua vida. E acho que eu vou sentir saudade quando passar essa fase. Tenho certeza. Porque vai passar muito rápido. Eu sinto isso, que daqui um dia vai estar os 2 na escola, eu vou voltar a trabalhar, tenho o resto da minha vida pra trabalhar. E eles vão crescendo com o meu apoio de forma diferente. Então é uma fase que vai passar rápido. Vai passar. Que maravilha. Agora eu vou falar de um tópico sensível aqui. Noites. Como são as noites na sua casa, Carol? Eu estou, no momento, com uma filha de 3 anos, que fez agora, no mês de maio, e um bebê de 9 meses. E a gente sabe que quando a gente tem um bebê, principalmente nos primeiros meses, é muito intensa a vida noturna, né? Digamos assim. A nossa nova Noites vida agitadas. noturna. O bebê, ele requer muito mais, né? Da gente estar ali trocando mais fraldas durante a noite, porque ele acaba necessitando mais, né, dessa troca de fraldas, então acorda mais vezes.
E isso vai se alinhando com o passar dos meses. Hoje, o Gustavo, com 9 meses, eu coloco uma fralda. Quando eu termino a rotina do sono ali, banho, pijama, eu coloco uma fralda. E Já aí, troca no outro amamentando, só consigo trocar quando ele acorda, de manhã. Graças a Deus, porque essas trocas de fralda Nossa, fazem com que eles despertem e muito demorem a voltar a cansativo. dormir. E a cada passo pra gente fazer voltar a dormir, é menos horas que a gente dorme e consegue descansar. E teve uma época que, antes de Oi Bebê, deixando bem claro, que eu não sei porquê, todo dia vazava fralda. E eu troquei, assim, várias vezes de marca e de modelo, de tamanho. Aumenta tamanho, diminui tamanho. Coloca 2 fraldas, 3 fraldas, forra a cama. Tudo vazava. Gente, isso é um cansaço enorme. E desperta o bebê. Imagina todo dia vazar. Pijama, roupa de cama. Meu Deus, aí à noite a gente vê, ai, já vazou de novo. Aí a gente desperta, o bebê desperta. Nossa, isso é cansativo demais, né? Eu tive sorte que quando o Gustavo nasceu, já tinha Oi Bebê no mercado. E aí, como eu já conhecia por conta da Eduarda, eu comprei pra ele também. E assim, no começo, o bebê recém-nascido, ele exige mais trocas de fralda natural. Mas nunca aconteceu de vazar. E assim, eu tive um pouco menos de trabalho, que agora que ele tá com 9 meses, eu coloco uma, quando acontece a rotina do sono, com pijama, coloco uma fralda e só troco quando amanhece. E não tem vazado, graças a Deus, que ele tá usando o Oi Bebê. Isso é ótimo, né? O nosso É um sono. alívio. É porque o sono já não. Acho que não volta a mesma coisa. Acho que a gente não consegue dormir tranquilamente. Mas até quando o bebê deixa. Mas o bebê sequinho já é um alívio. A gente já fica mais relaxado, pelo menos, né? Não é aquele transtorno todo. Todas as noites. Bem, muito obrigada, Carol, por estar aqui, por aceitar falar um pouquinho. É muito prazeroso compartilhar com você toda essa experiência. A gente, como amiga, né? A gente se fala todos os dias e a gente tem vidas bem diferentes, mas quando a gente compartilha, a gente vê que as dificuldades em alguns momentos são as mesmas. Então, é muito bom ter uma amiga pra realmente estar ali do lado, pra ser o apoio. Então, eu te agradeço por ter vindo aqui e por ser essa amiga na minha vida. Obrigada. Você me ensina mais do que eu acho que você tem na sua mente, sabe? Eu acho que você me ensina todos os dias a ser uma mãe brilhante. Seus filhos têm muita sorte. Oh, obrigada. Oi, bebê, ele vem, você também é. Oi, bebê. Hoje nós ouvimos uma história real, cheia de desafios, amor e escolhas difíceis. A maternidade transforma prioridades, rotinas e até sonhos. E ouvir experiências como essa ajuda outras mulheres. E olha só, estamos chegando ao fim dessa primeira temporada do Oi Mamãe Podcast. E, gente, muita emoção e histórias incríveis. No último episódio, vocês vão conhecer... Não, eu não vou falar. Só um spoiler! Só uma frase. E a mãe da mãe? Porque nossa história, ela não encerrou. Ela se fortifica todos os dias. E eu sou uma mãe muito feliz de ser a sua mãe. E para não perder o próximo episódio, segue o canal da Oi Bebê no YouTube. Oi Bebê, ele bem, você também.